Mestre Jesus, agradecemos imensamente a sua presença em nossas vidas, sempre nos amparando em cada momento de alegria, de tristeza, de dificuldade, de conquista. Que cada um de nós possa reconhecer na própria vida e na jornada que trilha uma infinidade de oportunidades de crescimento, uma infinidade de possibilidades de se reconhecer como filho de Deus, seu irmão, Mestre Jesus, e também se reconhecer capaz de auxiliar a todos que estão à nossa volta, mas sempre recebendo o auxílio daqueles que possuem mais esclarecimento e, por amor, se dispõem a estar sempre ao nosso lado. Obrigada, Mestre Jesus, por sempre nos auxiliar, que possamos percebê-lo não só hoje, mas em todos os momentos de nossa vida. Que assim seja. Boa noite novamente a todos. Bom, a gente está, nesse curso novo, tivemos algumas palestras já, e esse curso nós estamos falando da ação constante da espiritualidade em nossa vida. Vimos um pouco a respeito de o que seria essa espiritualidade, né? Qual conceito de espiritualidade nós estamos tratando aqui? Na primeira palestra vocês viram sobre isso, né? Que o termo espiritualidade que nós utilizamos aqui é principalmente o auxílio espiritual. Os trabalhadores espirituais que atuam constantemente ao lado de cada um de nós, nos auxiliando a enxergar nas situações difíceis ou não, oportunidades de crescimento, nos guiando naqueles momentos em que nós temos dúvida, nos parabenizando nos momentos que nós conquistamos algo. Então, como essa espiritualidade sempre está ao nosso lado, trabalhando em prol do nosso crescimento. Obviamente, também vocês viram um pouquinho nessa primeira palestra que essa espiritualidade, ela está ali atuando, mas que também existe uma grande parcela de responsabilidade nossa, e nós vamos ver isso muito hoje. A grande responsabilidade que nós temos diante essa relação. Porque por mais que nós tenhamos amigos queridos que nos auxiliam, nós temos a responsabilidade de ouvi-los, de raciocinar sobre o que estamos ouvindo, porque ninguém aqui tem a obrigação de seguir cegamente os conselhos de ninguém, por mais bem intencionados que alguém possa estar. Nós temos um raciocínio para ser utilizado. Então, é ouvir, raciocinar e, dentro do nosso entendimento, colocar em prática. Sabendo que essa escolha foi nossa e que, portanto, as consequências dessa escolha também virão para nós. Essa espiritualidade, esses trabalhadores espirituais atuam na nossa vida constantemente. Vocês viram pelos temas que, vocês vão ver nesse curso, já foi falado sobre como ela atua, na infância, como ela atua, auxiliando e contando com o auxílio dos animais de estimação. E hoje nós vamos conversar um pouquinho em como ela atua junto às religiões. E aí, para que a gente possa entender melhor isso, nós precisamos entender o que é essa religião. Vocês procurarem dicionários na internet, vocês vão encontrar vários conceitos para religião. Inclusive, para algumas doutrinas que nós consideramos como religião, algumas pessoas não consideram, justamente devido ao conceito que utilizam. Mas hoje nós vamos falar de religião como uma escola moral. O que é essa religião? São formas que foram encontradas para nos auxiliar a aprender a crescer moralmente. Durante toda a nossa história, nós tivemos várias religiões,
nós temos ainda várias delas que, né, persistiram. Todas elas são escolas morais. A partir do momento em que o ser humano ele se tornou indivíduo, né? Ele assumiu essa posição de ser humano dentro da sua evolução material e espiritual. Passou a viver em sociedade, em convívio com grupos, as religiões surgiram. Tanto que, se vocês pesquisarem em documentários de história ou em livros de história, vocês sempre vão ver que mesmo as civilizações mais antigas, se tinham grupos de pessoas, eles tinham algo religioso. Essas religiões, elas surgem a partir do momento que os indivíduos, eles se agrupam. Por quê? Porque ela vai auxiliar no crescimento moral de cada um de nós. Todos nós sempre estamos sendo, como vocês já viram, né, nas palestras anteriores, auxiliados o tempo todo. No entanto, existe a necessidade, para a maioria de nós, de uma intensificação, né, desse auxílio, desse estudo, para que nós possamos crescer. Então, como crianças ainda, evolutivamente falando, nós precisamos ir para a escola. Estamos num planeta escola. Nada mais justo que tenhamos, então, aqui várias religiões que vão servir como escolas morais. Então, todas elas têm uma mesma finalidade, que é nos auxiliar a crescer moralmente. Como eu disse, durante, né, toda a nossa história, tivemos várias. Hoje, e aí entendam que isso é variando dentro do que nós consideramos como religião, como alguns consideram como vertentes religiosas ou doutrinas religiosas, nós teríamos, só para vocês terem uma ideia, algumas estimativas mostram que nós teríamos de 40 a 60 mil religiões no mundo. O número é grande. E aí dentro vocês têm as grandes religiões, que são aquelas que provavelmente a gente vai falar mais, porque são as que vocês conhecem, mas também aquelas que são menos conhecidas por estarem presentes em locais distantes de vocês, mas também por serem menores, até por serem vertentes de uma outra religião. Muitas religiões nascem de religiões pré-existentes, na verdade, a maioria delas. Então, imaginem, de 40 a 60 mil religiões e doutrinas religiosas no mundo. É porque nós precisamos disso. Nós precisamos dessa escola moral. Vamos fazer analogia com o aprendizado intelectual que cada um de nós, né, todos nós passamos. Todos nós já estivemos numa escola. Cada um de nós teve aquele momento de ter que ir para a escola aprender a ler, aprender a escrever, aprender a fazer cálculo. E à medida em que você ia aprendendo, as matérias iam se tornando mais complexas, você ia avançando. Da mesma forma acontece com as religiões, nós precisamos dessa escola. Por quê? Nós não poderíamos aprender sozinhos? Poderíamos. Mas seria tão fácil? E olha que eu estou falando tão fácil, e não é fácil nem com as religiões. Pense uma criança, ela aprender a ler, escrever, fazer cálculo, saber de dados históricos, tudo sozinha, sem a escola. Seria muito mais complicado, porque a escola tem toda uma estrutura e uma programação que vai favorecer. Principalmente porque lá estarão outras pessoas que também querem aprender, porque muitas pessoas acham que o valor da escola é o professor, mas os alunos têm um grande valor para os outros alunos. Porque um grupo de pessoas querendo aprender juntas, isso facilita o processo. E assim funciona nas religiões. O agrupamento de pessoas unidas com o mesmo objetivo, que é crescer moralmente, se tornarem pessoas melhores, isso facilita. A dificuldade de um ajuda o outro a entender como funciona, aquele que já sabe um pouquinho mais auxilia o colega. É uma escola. E aí, se vocês forem pensar nessa escola, cada um de vocês aqui deve já ter percebido que o aprendizado ele não é uniforme para todo mundo.
Existem pessoas aqui que estudaram em escolas mais tradicionais, até pela idade, existem algumas pessoas que numa escola mais, né, liberal. Cada um tem uma forma de aprender. Se você é uma pessoa que precisa de regras rígidas, não adianta te colocar numa escola em que você pode sair da sala a hora que quer, em que você pode fazer o exercício se quiser. Você só vai aprender se for aquela escola que te dá regras, porque caso contrário, você vai acabar fugindo e matando as aulas. Agora, se você é uma pessoa que tem dificuldade de lidar com as regras, se você aprende mais quando você tem a autonomia de fazer questionamentos, de serem respondidos os seus questionamentos, você vai precisar de uma escola que seja um pouco mais liberal. Então, existem várias religiões no mundo porque nós somos muitos. E cada um de nós tem uma forma diferente de aprender. Mas nós não podemos fazer uma religião individual para cada um. Por quê? Porque o agrupamento faz parte, o grupo de pessoas unidas em prol do crescimento moral faz parte. Por isso, essas religiões, elas muitas vezes não vão agradar a todos, mas elas vão pelo menos abraçar o que de uma forma geral o que essa pessoa busca. Se não abraçar, ela tem a possibilidade de fazer o quê? Trocar de escola. E não há problema nenhum nisso. Porque se você foi para uma escola e percebeu que ali não é que a escola não é boa, mas a forma como o ensino é passado para você não é a forma como você aprende melhor, você procura uma outra escola. Então, as religiões, elas existem para nos auxiliar a crescer. E isso eu acho que já é entendido pela maioria das pessoas. Acredito que vocês, inclusive, já tinham pensado nessa analogia, na questão da escola. Todos nós precisamos crescer, todos nós temos esse objetivo. Caso contrário, ninguém reencarnaria, já que estamos num planeta escola. E a religião faz parte disso. Então, quando as religiões elas foram trazidas, as primeiras religiões elas foram trazidas com esse objetivo. As que vieram depois também. Mas o que aconteceu com as primeiras religiões? Elas tiveram que vir literalmente de cima. Por quê? Porque vamos imaginar que nós, como alunos, estávamos num momento, né, evolutivo não muito avançado para que nós mesmos propôssemos uma escola. Então, o que acontece? No início, no caso das grandes religiões, aquelas que têm maior abrangência, isso é uma proposta que vem da espiritualidade. E essa proposta que vem da espiritualidade, de montar uma religião, ela pode vir literalmente com uma pessoa reencarnando com esta proposta. Então, está na proposta de uma determinada pessoa, ao reencarnar, ela propor que um agrupamento de pessoas possa se auxiliar, essas pessoas possam se auxiliar a crescer moralmente, aí cria-se uma religião. Ou isso é estudado dentro das necessidades, mas a espiritualidade atua sobre um encarnado mais esclarecido que possa estar aberto a isso. Mas, em geral, isso já vem na programação dessa pessoa. Sempre assim, todas as religiões, uma pessoa veio programado e essa religião foi programada pela espiritualidade? Não. Principalmente essas religiões que foram surgindo de insatisfações pessoais, materiais de pessoas. Não estou satisfeito com a religião que eu faço parte por uma questão até material, então vou montar uma outra. Isso muitas vezes não foi programado, mas foi permitido, autorizado, porque se viu o benefício que isso poderia trazer. Então, independente se vocês concordam ou não com a forma como uma religião ela é levada, todas elas ou foram programadas ou elas foram autorizadas quando se pensou em criá-las, porque ali havia benefício. Então, a espiritualidade ela já está atuando no início.
Não estou dizendo nem no andamento da doutrina religiosa, no início, no surgimento das religiões. E quando isso aconteceu, aí vai ser difícil da gente saber. Se vocês procurarem, por exemplo, foi a primeira religião que surgiu na humanidade, não existe uma afirmação, essa foi a primeira religião. Até porque, como eu disse, o conceito de religião varia. Então, a maioria das pessoas, se vocês buscarem, fizerem uma pesquisa, vai dizer que o hinduísmo é a religião mais antiga. Mas quando eles pensam em religião que tenha regras estipuladas, textos sagrados com regras estipuladas, foi o hinduísmo, até onde se sabe. Agora, se pensarmos em grupo de pessoas que em conjunto tentam aprender a serem pessoas melhores, com auxílio da espiritualidade, aí nós temos outras muito mais antigas. Né? Nós temos todo o agrupamento que nós conhecemos como xamanismo, que são as religiões que já existiam em todas as comunidades indígenas, antes mesmo do hinduísmo pensar em existir. Tudo isso, né? Hoje a gente vai falar de uma forma geral, incluindo o xamanismo, né? Que seriam essas ligadas. E xamanismo, eu estou falando de um agrupamento gigantesco, desde os índios norte-americanos, aos índios sul-americanos, aos índios presentes em outros continentes. Todas essas comunidades, né? Que nós costumamos chamar de índios, né? São chamados de xamanismo porque justamente tem uma figura central que é o xamã, ou como a gente chama no Brasil, o pajé. Mas todas elas, desde o xamanismo, hinduísmo, budismo, islamismo, cristianismo, todas elas têm esse mesmo objetivo, nos ajudar a crescer. E todas elas ou foram programadas ou autorizadas. Então, tem como eu dizer que uma religião está errada ou certa? Eu não vou dizer que não tenha como eu dizer isso, mas eu tenho que entender, como eu comentei no início, que existe o trabalho da espiritualidade, que é muito mais esclarecida que nós. Mas existe a nossa responsabilidade. Porque, como vocês viram lá na primeira palestra, existe um tal de um livre-arbítrio, que é respeitado, a não ser em casos extremos, em que a necessidade faz com que ele tenha que ser ultrapassado. Mas, em geral, o livre-arbítrio é respeitado. Então, por mais que a espiritualidade traga uma proposta de religião, quem ouve, interpreta e segue da forma que o livre-arbítrio dela lhe permite. As pessoas que adentram essa religião e que acompanham os seguidores, aqueles que fazem parte dessa religião, não só os líderes, também têm livre-arbítrio de interpretar e reinterpretar de acordo com o que acham. Agora, o interessante é, se nós aprendemos que Deus é justo e bom, e que nada acontece sem a sua permissão, até essas interpretações que para muitos pode parecer equivocadas, são permitidas. Podem não ter sido planejadas, podem não ter sido aconselhadas pela seara, né, os trabalhadores da seara do Pai, mas foram autorizadas. Por quê? Existe benefício ali. Então, tudo, assim como tudo acontece na nossa vida, tem um benefício. Basta que nós tenhamos olhos para ver e ouvidos para ouvir. Então, começando da origem, nós vimos que a espiritualidade ela já atua na programação, né, e na autorização dessas religiões. Agora entendam que por mais que uma religião tenha sido programada, inclusive uma pessoa reencarnando com esta proposta, existe a necessidade de óbvio, respeitar o livre-arbítrio desse encarnado e do grupo que o vai seguir, mas também respeitar as limitações. Por quê? Não adiantaria, no início da nossa evolução, por exemplo, a espiritualidade propor uma religião extremamente complexa, com informações que as pessoas não iam entender.
Então, essa religião ela foi construída de acordo com o livre-arbítrio daquelas pessoas que estavam, né, à frente do surgimento, da origem dessa religião, mas também de acordo com as limitações dessas pessoas. Por quê? Não dá para propor uma religião dentro de uma comunidade indígena, né? E aí vamos pensar nos indígenas nessa época, a época que o xamanismo existia nas comunidades, quando vamos imaginar o Brasil antes de se tornar colônia, né, antes do descobrimento. Não dava para propor uma religião ali do mesmo jeito que era proposto na Europa, onde a civilização era totalmente diferente. Não dava para propor ali uma religião como é proposta agora em 2021. As pessoas têm limitação de conhecimento, porque a partir do momento em que vai passando os anos, vão passando as reencarnações, vão passando, né, os acontecimentos, a pessoa vai sendo esclarecida. E à medida que ela é esclarecida, ela vai entendendo mais e vai podendo absorver mais conhecimento. Existe a limitação cultural. Eu não posso infringir a cultura de um povo. A espiritualidade, ela até pode tentar trabalhar isso e aconselhando de uma forma para que aquele determinado comportamento que talvez não seja o ideal acabe sendo aos poucos retirado daquela comunidade, mas ela não pode exigir nada. Por quê? Porque aquele povo, ele tem livre-arbítrio, ele tem uma cultura que foi criada por anos. Então, existem essas limitações que têm que ser respeitadas. Então, imagina o trabalho que se dá para aqueles que estão ali, né, programando, auxiliando para que uma religião surja. Porque não pode ser simplesmente, vamos jogar a verdade nua e crua para que esse povo saiba. Seria covardia. Hoje, o pouco que nós sabemos é difícil digerir. Imagina há centenas de anos atrás. Você quer falar alguma coisa, Jussara? Eu queria te perguntar, assim, pelo que eu entendo, o xamanismo não é uma religião, é uma filosofia de vida. E a outra coisa, aí eu queria saber, assim, qual outro exemplo, sem ser o xamã, e no caso do Brasil aqui, que é pajé, né, faz a pajelança, é, eles são tribos isoladas, eles não são uma religião, o xamã, que eu entendo. E a outra coisa é assim, todas as religiões, elas foram criadas assim como as escolas para a doutrinação, né, dos seres em torno dela. Isso procede? Então, vamos lá. Primeiro, com relação à questão de religião, doutrina filosófica, como eu disse no início, o conceito de religião vai variar. Se você pegar, se vocês buscarem, a maior parte das pessoas consideram religião um conjunto de regras morais que é colocada para que pessoas sigam, e elas têm uma entidade que seria a principal que rege todas essas regras, né? E aí qual o problema? Nem todas as que nós chamamos de religião têm esse conjunto de regras, pelo menos conhecidas, como é o caso do xamanismo. O xamanismo era muito diferenciado de tribo para tribo, então era muito diferente, não era uma coisa todo o Brasil tinha né, uma mesma forma de lidar, não, era diferente de tribo para tribo, e dependendo até de aldeia para aldeia, né, dependendo do pajé, mas ainda assim, nós estamos incluindo dentro da religião, por quê? Porque no início era assim que podia ser feito. Então, é como se fosse um primórdio da religião, né? Não teria como fazer diferente naquela época. Nós vamos trabalhar aqui hoje, né, com religião, usando o conceito de que a religião é um agrupamento de pessoas que, sob o auxílio da espiritualidade, tentam se esclarecer moralmente
e isso ligadas a um Deus maior, né? Uma entidade maior. Existem algumas que são consideradas como filosofia justamente pela ausência dessa imagem de Deus, como é o caso do budismo. Muita gente coloca o budismo como religião, mas, inclusive, muitos budistas dizem que não é uma religião, até porque eles são, né, não teístas, eles não têm uma figura de um Deus, né? Seria a energia cósmica, tem toda uma outra coisa, mas não seria um Deus. Mas, mesmo que eu não chame de Deus, não deixa de ser ele. O espiritismo também não foi proposto como uma religião, foi proposto também, assim como o budismo, como uma filosofia, uma doutrina filosófica, para que as pessoas pudessem seguir e se melhorar. Porque tanto o espiritismo quanto o budismo, você pode seguir e não necessariamente largar a sua religião. Por isso que ela é considerada como doutrina filosófica. A questão do espiritismo, nem tanto, porque você pode, no espiritismo, seguir sem largar a sua igreja, mas continua sendo cristão, porque o espiritismo, apesar de ter sido proposto por Kardec como uma filosofia, ela é cristã, né? Tanto que vocês têm o evangelho segundo o espiritismo. Então, você poderia não ter que, né, sair da igreja católica ou de uma igreja evangélica, mas possivelmente se manteria dentro do cristianismo. Já o budismo, nem isso. Você pode, inclusive, ser do Islã, ser de qualquer outra e respeitar, ouvir e entender o que o budismo prega. Mas, independente se elas têm um perfil de doutrina filosófica, se elas têm esse perfil de religião propriamente dita, todas elas fazem parte de todo um conjunto, todas elas são escolas morais. A gente, inclusive, depois vai falar um pouquinho sobre o caso das pessoas que não seguem nenhuma delas. Todas elas são escolas morais. Então, por isso que eu falei no início que, apesar de existirem vários conceitos de religião, hoje a gente vai abranger, né, todas essas doutrinas e religiões todas, né, nessa palestra que é a espiritualidade e as religiões. Ok? Você tinha feito outra pergunta. Ou eu respondi as duas? Respondeu mais ou menos, porque quando fala em escola, escola ela te doutrina, ela não só disciplina, né? Ela te coloca dentro de uma caixinha modelo, tanto que usa uniforme, todo mundo igualzinho. Tá, lembrei. Vamos lá. É a questão de ser doutrinária. O problema de eu dizer que ser doutrinária fica pesado, né? A gente vem aquela coisa pesada que você tem um conjunto de regras, você é obrigado a seguir, tem que vestir o uniforme. Existem essas regras por uma necessidade. Você não é obrigado a seguir. Então, existe a doutrina. Ela é doutrinária porque existe a doutrina. Mas eu quero que vocês tirem esse peso, porque a proposta é que você não fosse obrigado a seguir. A proposta é que você tivesse a possibilidade de abraçar. Por que que algumas religiões têm a obrigatoriedade né, de ser cumprida algumas regras? Porque para algumas pessoas, elas sentem a necessidade disso. Então, tem muitas religiões que têm regras, inclusive se você não segue, eles te convidam a sair. Isso foi por necessidade. Como eu disse, tem pessoas que se entrarem numa escola que você estuda se quiser, faz exercício se quiser, essa pessoa não vai para a escola, né? Mata todas as aulas. Tem pessoas que sentem essa obrigação. Vocês que estão dentro do espiritismo, aqueles que estão dentro do espiritismo, provavelmente já passaram por uma outra religião e não se encontraram ali e acabaram dentro do espiritismo. Existem pessoas que começam no espiritismo e não se encontram no espiritismo porque acham que é muito solto. E elas acabam indo para uma igreja extremamente rigorosa. Por quê? Porque ela sente essa necessidade, porque se ela não tiver essas regras, ela acha que vai se perder. Então, ainda se faz necessário. Todas elas são doutrinárias porque tem uma doutrina, né? Mas a questão da obrigatoriedade é por uma questão pessoal de cada um, de necessidade. Por isso existem várias. Ok? Depois a gente, qualquer coisa, depois eu falo um pouquinho mais.
Bom, então nós já vimos que existem várias religiões que elas têm uma mesma proposta. Mas por que elas são tão diferentes? Como eu disse, necessidade. E, além disso, o livre-arbítrio daqueles que fazem parte dessa religião. Esse livre-arbítrio pode acabar permitindo que algumas coisas se desvirtuem? Pode. Mas lembre-se, essa religião persiste porque ela é autorizada, é permitida. Então, por que é permitido que uma religião, às vezes, que tem alguns determinados comportamentos, ou pelo menos grupos religiosos, que às vezes não é toda uma religião, só grupos dentro dessa religião, ela tem alguns comportamentos que para vocês é considerado equivocado, que vai contra os ensinamentos de Cristo. Por que ela persiste? Porque existe algo ali de extremamente, muito benéfico, que vocês não estão conseguindo enxergar. Porque, caso contrário, ela não existiria mais. E muitas vezes a nossa intolerância não nos permite enxergar isso. Porque a gente só vê o quê? O ponto preto na parede branca. Nós não conseguimos enxergar tantas outras coisas que aquela religião, que aquele grupo religioso traz de benefício. A gente só consegue ver aquilo que fere o que eu acho que é certo. Então, antes de julgar uma religião, nós temos que simplesmente olhar com carinho e perceber que aquelas pessoas ainda estão frequentando aquela religião tem um motivo. Existe algo de crescimento moral para aquelas pessoas que elas estão obtendo ali. Caso contrário, aquelas pessoas não estariam ali. Ah, mas a pessoa que guia é uma pessoa mal intencionada. Você está, primeiro você está julgando, mas independente. Se alguém, por exemplo, disser para você que vai ser um guia turístico seu e vai te levar para algum lugar, e a intenção dele é ganhar dinheiro com isso, a intenção dele não é mal intencionada, entre aspas, mas ele não vai te levar onde você quer, então você vai. Então a gente às vezes, só um minutinho, às vezes a gente tem que olhar com outros olhos. Fala, Adriana. Você esqueceu do seu moderador, tadinho. É porque a mão dele não aparece para mim. Eu não sei onde que ele está levantando a mão, não. Ah, tá. Quase E não vi. chegou, tá me vendo? Eu Então, achei que você levanta tivesse. aí, porque se você der e abaixar, se eu não estava olhando, quando eu olhar de novo, ela está abaixo. Não, eu levantei aquela mãozinha do Não apareceu para mim. sistema. Ah, então tá. Mas eu achava que você estava progredindo mais para depois eu vir para as perguntas. Não, Não, eu não vi mesmo. Tá. não. Tá. Quando você achar que sim, você me autoriza. Pode? Foi feita a seguinte pergunta. Quando você mencionou que, às vezes, um líder é programado, resolve vir para instituir uma nova religião, e foi perguntado se é só uma pessoa ou o grupo original também é preparado para essa missão. Vou dizer que seria, no mínimo, covardia jogar todo esse fardo nas costas de uma única pessoa. Obviamente, é todo um grupo. Essa pessoa ela não vai fazer isso sozinha. Ela pode até vir com uma programação de ser aquela pessoa que vai liderar. E mesmo assim, existe o plano B. Por quê? Ela pode se recusar. Ela pode falar, não quero. E aí, o que vai acontecer? Vai ter uma outra pessoa para poder fazer isso. Mas são pessoas que vão dar suporte. Ninguém começa uma religião sozinho. Só eu sozinho. Pelo menos um grupo está ali, dando suporte, dando apoio. E todo esse grupo faz parte. Então, essa programação não é só para a pessoa que muitas vezes é vista como o líder ou aquele que originou, mas todo o grupo que estava envolvido. E lembrem-se também que, às vezes, aquela que é vista como quem iniciou, nem sempre foi ela, efetivamente. Porque, às vezes, uma religião foi de muito tempo atrás. Nós temos a imagem que foi passada historicamente, que foi aquela pessoa. Mas será que foi ela? Será que não foi ali alguém do lado dela e ela que acabou aparecendo? Então, todo um grupo faz parte disso. Tem mais, Charles? A próxima.
É só em uma localidade que isso acontece, ou pode ser mais de um grupo preparado para a implementação dessa nova religião em várias localidades diferentes? Ah, eu estou entendendo que seria vários locais, uma mesma religião? Me parece que é em vários locais, mas uma única força, que eu diria, uma única espiritualidade, não necessariamente uma religião igual, mas uma confluência de, de tratativas, de caminhos iguais ou parecidos. Me corrija se eu estiver errado, quem fez a pergunta. Bom, o que a gente tem que pensar? A espiritualidade, o objetivo é trazer o máximo de esclarecimento possível, né? As ferramentas mais eficazes para o crescimento moral daquele grupo de pessoas. Então, se dois grupos de pessoas em locais distintos estão preparadas para receber um mesmo nível de esclarecimento, obviamente elas vão receber. Então, isso tudo depende do lugar, né? Depende da cultura que já está instalada ali. Então, se eu vou implementar uma religião em dois locais, por exemplo, dentro de um mesmo continente, e são muito parecidos, com culturas parecidas, que é possível que seja implementado, mesmo que ela não tenha o mesmo nome, isso pode acontecer. E quando a gente fala espiritualidade, entendam que são vários grupos. O mentor de vocês faz parte da espiritualidade, os coordenadores das casas espíritas, todo o seu grupo de proteção. Então, assim, a espiritualidade do mundo inteiro trabalha de uma forma conjunta. Existe um intercâmbio. Então, a espiritualidade trabalha em conjunto, né, para que seja levado dentro das limitações daquela população o máximo de esclarecimento possível. Se duas populações podem receber o mesmo nível de esclarecimento, vai receber. Se uma puder receber um pouquinho mais, aí vai ser um pouco diferente. Então, tudo isso vai depender de como aquelas pessoas vão receber, porque o principal objetivo é tentar aumentar a possibilidade de aprendizado. Então, se aquela população pode receber, vai ser assim. Se tem que ser um pouco menos, vamos tirar um pouco. Quando ela estiver mais preparada, a gente vai trazer mais informações. Então, tudo isso é trabalhado dentro das necessidades, então vai depender das pessoas que estão para receber. Próximo. Lá, essa é boa. Pergunta do Fernando. Existem muitas religiões querendo interferir na vida da sociedade por meio da política, o que não é nada bom querer impor costumes. Não estamos poetizando demais as religiões por um excesso de politicamente correto? Vamos lá, como eu disse no início, quando existe essa questão da religião, nós estamos lidando com pessoas. Apesar de existir uma espiritualidade trabalhando ali dentro, esclarecida, muito esclarecida, nós estamos lidando com pessoas que têm limitações, têm sentimentos, têm determinados tipos de interesse. Então, pode ter certeza que existe sim um benefício da religião estar relacionada com a política? Até existiria. Quando a gente pensa na religião, a questão moral. Quando a gente pensa na religião, a questão de respeito ao próximo, não de regras. Quando isso acontece, a imposição de que todo mundo devia ser assim porque eu estou no poder e eu tenho essa religião, então todo mundo deveria fazer a mesma coisa, isso é uma opção da pessoa. Por quê? Porque de forma alguma isso deve ser imposto. Se existem várias religiões, justamente porque nós temos necessidades diferentes, como é que eu posso impor? Como é que eu posso julgar o outro? Eu estou lá e quero que todo mundo faça o mesmo que eu. Quando eu faço isso, eu vou dizer que essa pessoa está ferindo uma das bases da sua própria religião. Porque todas as religiões prezam pelo respeito. Mesmo que a gente não consiga enxergar isso.
E aí, lembre-se, eu estou falando na sua raiz. Não quer dizer que isso aconteça na prática, porque na prática existe a interferência do fator humano encarnado, que tem seu livre-arbítrio, seus interesses, e muitas vezes confunde as coisas. Ele ser um líder religioso, ele ser um líder político, ele ser um líder de família são coisas diferentes, ele tem que ter o bom senso de entender quando faz o quê. Até porque um líder religioso, a não ser naqueles casos de religiões que precisam daquelas regras, como eu disse, por necessidade, um líder religioso, se ele preza pelo respeito, o que ele deveria fazer? Né? O que geralmente é pregado? Ele aconselha, ele leva a doutrina, ele não impõe, ele não obriga. Então, né, eu não vou dizer que existe, que isso é errado. Talvez a forma como é feita é totalmente equivocada. Mas, se a religião estivesse em meio à política apenas na questão moral, no auxílio para a questão moral, no auxílio da questão do respeito, tudo aquilo que você aprendeu na sua religião, você colocar em prática no seu trabalho como político, isso seria maravilhoso. Mas não é assim que muitas vezes acontece. Então, a gente tem que perceber, né, a influência ali do ser humano encarnado, dos seus próprios interesses. E também, gente, quando eu vou, só abrindo um parênteses, quando eu falo próprios interesses, eu não estou julgando que aquela pessoa está errada, que ela está fazendo de má fé. Esses próprios interesses, muitas vezes, na cabeça dela, ela está certa. Ela tem um entendimento, às vezes, equivocado de como a religião deve ser, né, levada à frente. Então, às vezes, ela está extremamente bem intencionada porque ela acha que é detentora da verdade. Então, nós temos que entender, antes de julgar também, que não é má fé, né? As pessoas que erram, só vocês lembrarem todas as vezes que vocês erraram na vida. Quando vocês erraram, possivelmente vocês acharam que estavam certos, até chegar à consequência, né? Então, existe isso também que a gente tem que levar em consideração antes de julgar. Fala, Charles. É muito comum, em quase toda a literatura, o termo doutrina espírita. E como você disse, é pesado o termo doutrina, dando a impressão de algo irracional. Já não seria hora de mudar esse termo? Olha, nós temos muito problema com as palavras, né? A gente tem que mudar o termo ou a gente tem que mudar a forma como a gente trata a doutrina, a forma como a gente enxerga a doutrina. Eu vou usar um outro exemplo de um termo que que caiu, não estou dizendo que está errado, tá? Eu só estou dizendo que algumas pessoas pegaram esse termo e interpretaram de um jeito que quando alguém fala, a pessoa chega a dar um passo para trás. Mas antes você tem que entender qual o conceito daquela pessoa, que é uma palavrinha que vocês conhecem muito, karma. Toda vez que alguém fala karma, provavelmente a maioria de vocês vem o quê? Ah, karma é olho por olho, dente por dente. Eu matei, próxima vida eu vou ter que morrer. Eu atropelei, próxima vida eu vou ser atropelado. Muita gente tem essa ideia. Ah, esse é meu karma. Estou pagando pelo que eu fiz. A palavra karma, que é usada dentro do budismo, que surgiu ali dentro do budismo, né? Ela tem uma raiz no hinduísmo, até porque o hindu é a mãe do budismo, o budismo surgiu do hinduísmo, então já tem essa palavra lá, mas ela é muito utilizada no budismo. Ela significa você ter consequências para suas ações e ter que passar por situações para arapender com essas consequências. Que é justamente o que a gente defende no Espiritismo. Só que a gente pegou um ranço pela palavra karma que muitas vezes a gente faz que não, está errado. É a palavra ou é a forma como você enxerga? Então, a doutrina em si não está errada, é uma doutrina. É um conjunto de informações que traz conselhos, guias de como seria a forma ideal de você colocar em prática aquilo que você está aprendendo. Não precisa a gente trocar a palavra. Basta a gente suavizar a forma como a gente vê as coisas. E aí eu estou falando da doutrina, mas vale para tudo na vida. Nós olhamos para as coisas que acontecem com a gente de uma forma muito pesada.
Se a gente tivesse um olhar mais suave para todas as situações, para as palavras, a gente ia perceber que o peso quem dá somos nós. Então, assim, eu particularmente, aí é uma opinião minha, eu acredito que tem que ser mudada a forma como a gente enxerga, e não necessariamente mais uma palavra para trazer mais palavras para confundir mais a nossa cabecinha. Fala, Charles. Às vezes o microfone some, por isso que eu demoro. Então, não existe religião ruim, e sim pessoas mal intencionadas. Toda religião surge, então, guiada para o caminho do bem, da evolução. Perfeito, eu só tiraria o mal intencionadas e colocaria pessoas. Teriam outras palavras que a gente poderia colocar, equivocadas, que não compreenderam bem. Agora, mal intencionada, você está julgando que a pessoa está fazendo aquilo de má fé, com uma intenção ruim. E eu não posso julgar isso. Por quê? Porque muitas vezes essa pessoa está extremamente bem intencionada, só que não conseguiu compreender, interpretou aquilo que foi trazido para ela de acordo com a sua história, de acordo com o que ela tinha vivido, que influenciou na forma como ela interpretou, não teve, às vezes, o bom senso de procurar uma segunda opinião, de perguntar, e ela colocou aquilo como verdade na cabeça dela. Mas ela não necessariamente está mal intencionada. Né? Ela está, muitas vezes, equivocada, precisando raciocinar um pouco mais, ouvir um pouco mais as pessoas que estão ao seu redor. Jussara, você quer falar? Eu queria perguntar, quando existe esse desvio, né, da pessoa se perder na conduta, né, no direcionamento de postura, de ética, né, disso que você falou, como fica a espiritualidade agindo nesse exemplo que você deu? Perfeito. Obviamente, como eu disse, a espiritualidade ela tem que respeitar o livre-arbítrio, se tiver aprendizado, né? Ela vai respeitar quando há aprendizado, quando isso vai gerar situações que vai trazer aprendizado para as pessoas envolvidas, ela vai respeitar as limitações daquelas pessoas. Mas ela não vai ficar de braços cruzados. Ela vai estar ali, sim, aconselhando, direcionando. Olha, não é bem assim. Não é isso que está escrito. Ou quando foi escrito, pensa que era uma outra época. Hoje o mundo é diferente, você tem que interpretar dessa forma, tá percebendo? Quando foi trazido, era um outro contexto, as pessoas que escreveram isso estavam sob a influência do momento em que elas estavam vivendo. Vai sempre a espiritualidade atuando, tentando esclarecer todos, os líderes e os seguidores, todos. A espiritualidade, ela sempre está ali tentando. Mas existe a questão do nosso livre-arbítrio. Lembra? Nós temos a responsabilidade, né, de receber. Não adianta alguém me ligar por telefone e eu não atender. Para que o diálogo aconteça, os dois têm que estar na linha. Então, se a espiritualidade me fala, olha, não é bem assim, vamos ver de uma outra forma, e eu dou ouvidos, eu começo, será que é assim mesmo? Será que eu não estou sendo rígido demais? E aí as coisas mudam. Eu vou dar um exemplo. E aí, eu quero dar esse exemplo por quê? Porque às vezes parece, né, que as pessoas estão seguindo determinadas religiões, que às vezes têm algumas regras que foram colocadas por pessoas que estavam equivocadas, influenciadas pela sua vivência, suas histórias, e a gente acha que essas pessoas, elas são cegas, elas são isso. Existe uma religião bem antiga, vou colar aqui, porque senão não lembro dela, que ela data aproximadamente do século XVIII a.C., que se chama judaísmo. Essa religião, que é a primeira religião que a gente chama de braâmica, né, que originou-se a partir de Abraão, abraâmica, essa religião, ela
foi com o passar dos anos, a religião não foi se modificando, mas as pessoas foram sendo esclarecidas, elas foram abrindo a sua mente e as coisas foram mudando, a forma de interpretar as escrituras, né, já que elas se baseiam na Torá, elas se baseiam no Velho Testamento para os cristãos. Só que só a espiritualidade ali atuando não estava sendo suficiente. Por quê? Porque precisava de uma mudança maior. Era necessário que as pessoas abrissem um pouco mais a mente. Aí, o que fizeram? Mandaram simplesmente Jesus. Ele era judeu. Obviamente, o cristianismo, ele não surgiu com Cristo, né? Porque, na verdade, surgiu depois que Cristo morre, Jesus morre. E ele também não abraçou só judeus. Mas ali estava a figura, né? Porque ele era judeu, estava dentro de uma comunidade judaica. E mesmo assim, a gente até hoje não consegue seguir Jesus. Como é que eu posso dizer que as pessoas que estão, né, às vezes numa religião que você acha que está errada, elas são cegas? Nós também somos. Porque, vamos lá, quem aqui tem de consciência leve a coragem de levantar a mão e dizer que segue todos os ensinamentos de Jesus? Oferecer outra face, não julgar o próximo, amar os inimigos. Não é fácil. Então, imagina, ele já trouxe a turbulência que ele trouxe naquela época, porque foi uma quebra, né, da forma de enxergar as escrituras, e a gente está lidando com isso até hoje. Então, não dá para tentar mudar a forma como as pessoas pensam de uma hora para outra. E aí a gente pensa que Jesus foi o grande revolucionário. Se vocês pararem para pensar, ele trouxe muita coisa, mas não foi uma mudança tão radical assim, não. Porque se fosse mesmo, ele não teria conseguido. Ele trouxe o que era possível naquele momento. E nós temos dificuldade ainda. Então, a espiritualidade vai estar sempre amparando, mas sempre entendendo que nós temos limitações. Charles. Pergunta ou comentário da Rosânia. Acho que não existe religião mal intencionada, mas sim existem várias religiões exatamente porque cada um precisa estar onde precisa estar. Perfeito. Mas isso não quer dizer que a mudança não seja necessária. Ela está, onde precisa estar, mas sempre com a mudança em vista. Por quê? Porque nós estamos evoluindo. Então, as religiões também evoluem. A verdade absoluta do amor do Pai, da justiça divina, essa não muda. Mas a forma como nós enxergamos isso muda. Por isso as religiões também mudam. Pode falar. No caso do Brasil, tendo por base a diversidade dos povos, etnias ainda existentes, os rituais e crenças que ainda se mantêm não são doutrinárias. Afirmo isso porque cheguei a ter um contato, conviver, não apenas com os povos indígenas do Espírito Santo, os Tupiniquim e Guarani, mas também com povos isolados na região norte do país. Então, essas crenças, inclusas nas culturas indígenas sobreviventes, por não serem doutrinárias, não poderiam ser consideradas religiões? Como eu disse no início, o nosso objetivo hoje era falar sobre como a espiritualidade atua em grandes grupos com o objetivo do crescimento moral. Foi usado o termo religião no tema, né, da palestra, porque essa é a forma como nós enxergamos os grandes grupos cristianismo, judaísmo, islamismo, hinduísmo e até o budismo. Mas mesmo que um grupo seja menor, que tenha apesar da doutrina estar embutida, ela não está ali em um conjunto de regras, não tem nada escrito, não tem um texto sagrado, isso não quer dizer que não seja um grupo de pessoas que a espiritualidade atua tentando auxiliar no crescimento moral. Então, são formas diferentes de se trabalhar esse crescimento, mas nós não estamos tratando todos de uma forma geral, porque tem o mesmo objetivo. O conceito religião talvez não caiba a esses grupos, ao xamanismo, por exemplo,
Mas nós estamos tratando aqui porque o objetivo é o mesmo. Então, mesmo, eu expliquei no início, que mesmo que não entre no conceito, nós estamos trabalhando juntos porque tem o mesmo objetivo, auxílio direto a esse grupo para crescer moralmente. Pode falar. A pergunta do Fernando. Se a espiritualidade está envolvida em todas as religiões, não se torna ela mesma corresponsável por seus excessos, crueldades e atrocidades? Não é arriscado atrelar espiritualidade a toda e qualquer religião sem levar em conta suas ações? Vamos lá. Se eu... Vou pegar o Charles, já que ele está, né, interagindo comigo. Se eu, né, sou uma pessoa... Vou colocar você como vilão, tá, Charles? Se eu sou uma pessoa extremamente esclarecida, que tem o objetivo de ajudar o Charles em tudo que eu puder, porque eu amo muito o Charles. Eu quero que o Charles seja uma pessoa feliz. Eu quero que o Charles caminhe um caminho de harmonia, de equilíbrio, de paz. Eu vou estar do lado do Charles tentando aconselhá-lo. Mas se o Charles estiver numa outra intenção, ele me ouve, ele até segue alguma coisa, mas no caminho ele desvia, a culpa é minha? Não. Então, a espiritualidade, ela não está só atuando nas religiões, a espiritualidade está atuando sobre cada um ser humano na face do planeta. Então, não tem como tirar a espiritualidade das religiões, porque, na verdade, ela está atuando para auxiliar todo ser humano, todo indivíduo. Na verdade, todo indivíduo, não vão colocar nem só o ser humano, todo indivíduo. Agora, é responsabilidade nossa ouvir e colocar em prática. Eu vou pegar um exemplo, não é que eu quero entrar em polêmica, mas é porque até é um amor pessoal meu. Muitas pessoas têm a questão de julgar uma religião pelas atuações de alguns seguidores religiosos. Primeiro, você não conheceu quem trouxe a religião. Você não conheceu qual era a base. Muitas vezes você não conhece os textos sagrados, você só interpreta pelas atuações. Mas mesmo que às vezes você conheça o texto, e aí lá está escrito uma coisa, está escrito isso, e eu acho que isso aqui está criando apologia à violência, que isso aqui está fazendo isso, que isso aqui está fazendo aquilo. Leia tudo, interprete, entenda o contexto e coloque em prática. Lembra, as religiões foram trazidas de acordo com as necessidades e as limitações. Quem psicografou, quem ouviu, também tinha limitações. E pode, sim, estar interpretando aquilo que está recebendo de acordo com as suas verdades. Mas não quer dizer que tudo aquilo ali seja algo que não vale a pena. Eu vou pegar uma frase. Existe uma frase no Alcorão, porque é uma religião que muitas pessoas têm problema com a intolerância. Existe uma frase no Alcorão que muitas pessoas, os radicais, utilizam essa frase para justificar a violência. O que as pessoas não sabem é que eles só leram metade da frase. A frase, ela começa o seguinte: se alguém tiver o Alcorão, a sura é se eu conseguir ler, né? Al-Baqará 190, é o segundo capítulo. E combatei no caminho de Alá os que vos combatem. Essa frase é repetida por vários líderes de grupos radicais para justificar a violência. E combatei no caminho de Alá os que vos combatem. Só que depois dessa vos combatem tem uma vírgula, não é ponto final. Vou continuar. E combatei no caminho de Alá o que vos combatem, mas não cometeis agressão. Por certo, Alá não ama agressores. E aí? Nós temos que entender
que nós somos seres que temos limitações. E muitas vezes a gente pega uma frase fora de contexto, ou até uma frase que tem uma questão de violência, mas que não entende que Maomé, por exemplo, estava escrevendo isso. Escrevendo não, porque na verdade o Alcorão ele era ditado. Só foi ser escrito muito tempo depois que ele morreu. Quando ele ouviu isso, ele estava simplesmente num momento totalmente diferente. Houveram guerras. Ele não era um líder religioso só. Ele era um líder, ele era um guerreiro. Ele ele liderou exércitos, ao contrário de Jesus. Então, eu não estou aqui justificando violência nem nada disso. Eu só quero que vocês entendam que é muito fácil eu julgar todo um grupo baseado no comportamento de 2, 3. Mas mesmo que esse grupo todo tenha um determinado comportamento, vamos pegar um exemplo não é religião, mas os tupinambás, que eram uma das maiores tribos indígenas no Brasil, antes de nós sermos colonizados, ocupava basicamente todo o litoral brasileiro, eles tinham toda uma questão religiosa, eles acreditavam não em deuses, e sim nos construtores, seres que construíram um planeta e que mantinham espíritos que auxiliavam e às vezes até os puniam. Eles tinham respeito à natureza, eles tinham várias coisas louváveis, mas cometiam canibalismo. Foi a espiritualidade que mandou eles comerem as pessoas? Não. Isso era uma questão cultural. A espiritualidade estava tentando trabalhar isso. Não conseguiu, porque basicamente os tupinambás foram extintos antes disso acontecer. Mas a espiritualidade estava tentando trabalhar. A religião, ela não é trazida, como um rio, pronto, a verdade absoluta. Ela vai sendo trazida dentro do que eu posso entender. Então não dava para tirar o canibalismo ali. Eles falaram, olha, provavelmente estava ali no ouvido do pajé, não há necessidade disso, vamos parar com isso. Mas o pajé ouvia. Então, vamos assumir a nossa responsabilidade e entender que a espiritualidade ela tem a melhor das intenções. Charles. Eu ia fazer uma brincadeira, mas não vou não. A próxima pergunta. É muito comum diferenciar filosofia espírita de religião? Poderia falar um pouco mais sobre as diferenças e as igualdades? Repete para mim, é muito comum? É muito comum diferenciar filosofia espírita de religião. Poderia falar um pouco mais sobre as diferenças e as igualdades? Quando o espiritismo ele foi proposto, na França, ele não foi proposto como uma religião, e sim como uma necessidade de esclarecimento acerca da verdade da vida. Não se criou um nome novo para Deus, não se criou a necessidade de um templo, não existe, por isso que era uma doutrina filosófica. Você não estava sendo convidado a largar o catolicismo. O convite era, seja católico, mas olhe o catolicismo de uma forma diferente, olhe a Bíblia de uma forma diferente. Observe os ensinamentos de Jesus de uma forma diferente. Você poderia continuar como protestante, mas observando tudo aquilo como diferente. Então, por isso que era uma doutrina filosófica. Era, na verdade, o objetivo de mostrar para vocês que nós podemos viver de uma outra forma, mostrar para nós que nós podemos viver de uma outra forma, mas que não precisaríamos largar as nossas religiões. Em muitos lugares, ela continuou como filosofia mesmo, como uma doutrina filosófica. No Brasil, ela ganhou o cunho religião. Quando ela chega no Brasil, ela ganhou esse cunho de religião. Foi uma coisa que foi criada para quando chegasse no Brasil virar religião? Não. Mas quando ela ganhou esse cunho de religião, isso trouxe possibilidades gigantescas, principalmente aqui no Brasil, que permitiu que a doutrina espírita fosse passada para as pessoas de uma forma mais aberta.
Então, hoje ela é vista no Brasil como religião. Ela foi proposta como uma doutrina filosófica. Agora, ela é vista como religião muitas pessoas. Muitas pessoas, mesmo espíritas, ainda assim não veem como religião. Por quê? Porque muitas pessoas ainda se nomeiam de religião cristã. Se você pensar no cristianismo como uma religião, o espiritismo não é uma religião, né? Ele é, então, uma doutrina filosófica dentro do cristianismo para auxiliar você a entender os ensinamentos de Jesus, a entender como funciona algumas coisas que Jesus não teve a possibilidade na época de falar, porque a população não estava preparada para ouvir. Então, a questão é a seguinte: eu chamo de religião, eu não chamo de religião, o que importa, na verdade, é eu entender. Eu fazer daquilo parte da minha vida e eu compreender o benefício que aquilo tem para mim. Se eu entendo que aquilo, eu acredito que todos que estão aqui, sim, se eu entendo que todas aquelas informações, para mim, elas são verdadeiras e elas vão me fazer bem, elas vão me fazer crescer. Né? Então, quando ela foi proposta, era uma coisa, mas se modificou para outra que foi extremamente benéfico, principalmente nós estando no Brasil, né? Todos sabemos que somos a pátria do Evangelho, mas, ó, Evangelho, Bíblia, cristianismo. Então, entendam, mesmo que a gente assuma, às vezes alguém pergunta, qual a sua religião? Você fala espírita. Não tem problema nenhum. Mas lembre-se, em primeiro lugar, na verdade, você é um cristão. Chaves. Essa eu vou devagar, que está extensa. Existe um senso comum sobre religiões estabelecerem normas de condutas claras que beneficiem e até enfatizam o que fazem como o melhor do melhor, numa visão dos praticantes. E quando trabalhamos uma vertente filosófica, tentamos compreender o eu e o todo, tentando aproveitar o que de melhor podemos fazer para que também alcancemos ou desenvolvamos nossas normas de conduta. Acho que o problema é que, no final, são normas que podem se cristalizar e não mais possamos avançar na nossa melhora caso nos fechemos para escutar o novo, pois os conceitos se transformam no sentido de nos proporcionar raciocínio e fazer melhoras. Exato. Por mais que você veja como religião, não tem problema, na verdade, independente se é uma religião ou não, o que nós temos que entender é que tudo aquilo que está sendo trazido é dentro daquela época o que é possível, mas não quer dizer que é imutável. O grande problema é que as pessoas veem a questão dos textos sagrados foram trazidos por Deus, então é de Deus, é imutável. As leis divinas são imutáveis. A forma como você as interpreta e as compreende, é lógico que muda, porque nós mudamos. Então, pensem e entendam e respeitem as pessoas que criaram aquelas religiões. Mesmo que a pessoa tenha sido programado a sua reencarnação para ser, né, aquele que ia encabeçar o surgimento de uma nova religião, ele tinha um esclarecimento, ele tinha limitações. E essas limitações, gente, ele era um humano. Elas acabaram sim influenciando naquilo que foi colocado. Muitas coisas, por exemplo, que Moisés trazia como regras, e eu não estou falando dos 10 mandamentos, eu estou falando de todos os outros. No judaísmo, só para vocês terem uma ideia, a gente pensa que tem 10 mandamentos no Torá, né? No Velho Testamento. O judaísmo consegue tirar da Torá 613, se eu não me engano, leis. Fora, não é só 10, são 613. Muitas dessas informações que estavam ali foram trazidas por uma necessidade daquela época, de um povo fugindo, de um povo que precisava de regras sociais, e tudo era trazido ali. Ele não fez um livro para vocês aqui só de regras sociais, ele colocou isso como um contexto geral. Então, a gente tem que pensar que as coisas mudam. É difícil e eu compreendo.
né? Por exemplo, muitas religiões são totalmente contra os casamentos entre pessoas de religiões diferentes. Os judeus são contra. Isso está escrito na Torá, que não deve deixar casar com outra pessoa. Mas tem uma justificativa política, tem uma justificativa histórica, mas que a gente tem que entender que era daquela época. Então, aí o problema não é a religião, somos nós. E quando eu falo problema, entendam que eu estou falando que é a questão, né? Não estou colocando o defeito. A questão não é a religião. Somos nós que temos que ter a mente aberta para entender que as coisas mudam. A lei divina é eterna, é imutável, mas nós mudamos a partir do momento que nos esclarecemos. Próximo. Novamente, Fernando. Mas esse convite em apenas aceitar as distorções das religiões institucional de direitos universais não é perigosa? Afinal, a religião também precisa de limites. Foi assim que o Estado tirou das religiões o poder de reger a sociedade. Foi impondo limites às religiões que hoje impera o livre-arbítrio. E toda vez que qualquer religião tentar romper essa barreira novamente, não terá que ser impedida? Concordo com basicamente tudo, né? Existe a necessidade de que a população em geral perceba que existem limitações. Você não pode simplesmente, porque é uma religião, pode fazer o que quiser. Mas entenda o seguinte, para isso existem leis políticas, materiais, a lei que existe em cada sociedade, tá? Mas não vou dizer que a espiritualidade não trabalha ali. E deixa eu pegar a primeira pergunta. Convite em apenas aceitar. Eu não disse que a gente tem que aceitar as distorções das religiões. Eu disse que a gente tem que compreender o porquê que elas existem e respeitar que as pessoas têm limitações. Lembre, gente, respeitar o outro não é ser conivente. Respeitar o outro não significa deixar de correr atrás dos seus direitos ou atrás do que você acha que é certo. Respeitar o outro é entender que o outro tem limitações, que ele tem o direito de pensar e agir como ele bem entende. Mas, obviamente, essa forma como ele pensa e age tem consequências e ele vai arcar com isso. Sejam consequências que a própria vida vai trazer, materiais com relação, né, as consequências das suas ações, sejam consequências legais. Concordo que nós temos que ter essa visão. Quando, por exemplo, o cristianismo mandava, né, basicamente, em toda a questão social europeia, definia se o rei podia ficar, se o rei podia sair, definia isso, os papas mandavam em tudo, nós tínhamos um sério problema. A questão é o bom senso. O bom senso não está sendo lapidado? Está sendo lapidado. Mas nós ainda temos defeitos. E para esses defeitos, nós precisamos do auxílio daqueles que estão à nossa volta. Então, de forma alguma, eu estou dizendo que nós temos que aceitar o que nós percebemos de equivocado, mas entender e, principalmente, não generalizar. Por exemplo, o que um grupinho de pessoas que segue o islamismo faz não representa o Islã. Na verdade, a porcentagem é pequeniníssima de pessoas que cometem, né, o que vocês já conhecem, né, as atrocidades muitas vezes que acontecem. É um grupo pequeno, existem pessoas que estão dentro do islamismo, que são pessoas extremamente amáveis, que lidam, sabem ler o Alcorão e saber, não, isso aqui é porque na época ele estava em guerra, isso aqui, mas ele está falando aqui que eu não posso agredir, que eu tenho que respeitar. Eu tenho que ser tolerante com quem é de outra religião. Dentro do Alcorão existe um capítulo inteiro dedicado a Maria. Existem várias suras falando de Jesus, dizendo o quanto Jesus era importante, o quanto ele trouxe de esclarecimento. Então, quando uma pessoa que se diz, né, que está dentro do Islã, fala que é contra um cristão, ele não está seguindo a própria religião.
Então, a culpa não é da religião, a responsabilidade não é da religião, e sim de cada indivíduo. É só você pensar, quantas vezes você infringiu, cada um de vocês infringiu um dos mandamentos não, um dos ensinamentos de Jesus. Quantas vezes você não julgou? Quantas vezes você não foi intolerante? Quantas vezes você não, em vez de oferecer outra face, foi lá e pagou na mesma moeda? A culpa é do cristianismo? Não, tá lá a informação. Somos nós que estamos tentando nos lapidar. Então, imagina, se é difícil para cada um de nós, né, com essas informações, então as coisas têm que vir aos poucos, porque a mudança acontece aos poucos. Então, com relação à sua pergunta, concordo que existem limites, por isso existem as leis. Mas isso não quer dizer que a religião seja ruim. Isso quer dizer que as pessoas precisam usar o raciocínio antes de julgar uma religião, antes de julgar uma escritura, livros sagrados de uma religião, antes de julgar as pessoas. Foi só isso que eu quis dizer, entendeu? Próximo. Pergunta da Claudine. Na questão interpretação do texto do Alcorão que você citou, me fez lembrar de uma tia evangélica que batia nos filhos com vara, dizendo que na Bíblia contém um texto que diz algo parecido com: Pai, educai vossos filhos com vara. Vou dar um exemplo pessoal. Quando eu tinha, sei lá, uns 12 anos, eu tinha tenho uma tia que ainda é muito evangélica e ela nunca usa calça, só saia, porque é uma regra imposta dentro não só da religião, né, mas dentro, né, da igreja dela em si. E aí uma vez eu questionei, tia, por que você só usa saia? Ela, porque tá na Bíblia. Aí eu virei para ela, eu tinha 12 anos, né, gente? Perdoe-me. Eu virei, mas Jesus não usava vestido? Ela não soube me responder e saiu. Lógico que não era vestido. Depois, mais tarde que eu falo há pouco tempo atrás, eu fui procurar. Porque tinha que ter alguma coisa lá. E encontrei, está em carta de Paulo aos Coríntios. Uma carta em que ele manda para as pessoas que estão, né, criando a igreja na região da Grécia, na região de Coríntios, e ele manda informação dizendo que as mulheres tinham que usar roupas de mulheres e homens tinham que usar as roupas de homens. E ele só coloca isso. Mas entendam o seguinte, eu imagino que Paulo, quando estava escrevendo essa carta, ele não pensou, essa carta vai virar um texto da Bíblia. Ele não pensou isso. Ele estava escrevendo uma carta. Então, ele acreditou que aquelas pessoas que iam receber a carta iam entender. Mas ele não escreveu imaginando que 2.000 anos e meio depois as pessoas iam ler. Aquelas pessoas entenderam, porque naquela região de Coríntios, na época, as consideradas meretrizes eram obrigadas a se vestir como um homem, para serem marcadas e vistas na rua, para todo mundo saber que ela é uma meretriz. O que a carta dele estava dizendo? Que ninguém precisa saber o que ela está fazendo para ela ser julgada e condenada pela população. Ela tem o direito de se vestir como as outras mulheres. E aí? É essa questão que muitas vezes a gente tem que fazer, entender. A intenção dele era perfeita na época. Ele tinha, né, o porquê de estar fazendo aquilo para a construção da igreja. Ele estava pregando a tolerância. Não a intolerância, não a regra você tem que se vestir assim, mas agora, gente, sem saber esse contexto, fica o quê? Fica confuso. Nem todo mundo tem, né, a curiosidade que eu fiz de procurar. Por quê? O que tinha em Coríntios nessa época? Eu joguei na internet, procurei e encontrei. Essa é a questão, é nós usarmos o raciocínio não porque está escrito errado, mas porque existia todo um contexto, as pessoas envolvidas e também nível de interpretação. As pessoas entendiam de uma forma diferente como nós entendemos hoje. Às vezes, uma mesma frase que nem tem a ver com interpretação política da época, mas é porque daquela época aquela expressão era usada de um jeito e se entendia de um jeito e a gente entende de outro. É por isso que a religião ela é viva. Ela não é estática. E é por isso que a espiritualidade não deixa de trabalhar diariamente dentro das religiões. Todos os líderes religiosos, eles são intuídos.
mesmo que eles não saibam. Até porque todos nós somos intuídos. A pessoa que fala, não sou médium, é intuído. Por que um líder religioso não seria? Todos são intuídos, mas cabe a cada um de nós abraçar isso ou não. Charles, tem mais alguma? E as perguntas já foram interrompidas, tá, gente? Que algumas pessoas não viram, mas vamos fazer as que estão ainda no chat. Quais ligações poderiam ser estabelecidas entre doutrinas, religiões e o surgimento de cegas seitas religiosas? Vamos lá, como eu disse, tudo parte de nós, né? Se nós vamos seguir ou não o que está chegando para nós. E nós ouvimos a espiritualidade de acordo com a nossa sintonia. Então, as grandes religiões, aquelas que, né, trazem todo o esclarecimento moral, para o crescimento moral, e aí basta vocês interpretarem o que é crescimento moral. Todas elas estão em trabalho direto com a espiritualidade trabalhadora da seara do Pai. Agora, se você está em sintonia com outro grupo de irmãos espirituais, isso não vai, né, permitir, às vezes, que um trabalhador consiga trazer você uma intuição, mas vai permitir que outros desencarnados tragam. E, gente, se você quer algo, né, você está lá aconselhando, vamos montar uma religião, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. Se a sua intenção, se as suas intenções são ruins, né, você está criando uma seita com umas intenções ruins, parem para pensar quem está te intuindo. Obviamente, a espiritualidade trabalha, tentando te auxiliar, todos os mentores estão sempre a trabalho. Mas algumas seitas que surgiram durante toda a história, que inclusive levaram à morte de várias pessoas, quando ela foi criada para levar a dor, aí, nesse caso, vou dizer que a espiritualidade estava trabalhando, irmãos espirituais estavam, mas não necessariamente a espiritualidade que a gente está tratando aqui, que são trabalhadores da seara do Pai. Então, basta você perceber o crescimento. Tem crescimento moral ali, está te ensinando a crescer, a se autoiluminar, a se elevar enquanto espírito, ou não? Essa é a questão. Então, nós não podemos também achar que todo grupo de pessoas que põe o nome religião na porta, né, é porque a espiritualidade está mandando eles fazer aquelas, né, tudo que eles estão fazendo. Percebam o que está sendo feito, percebam a raiz, qual é o objetivo dessa religião, o que ela traz como cerne principal. Se não for o crescimento moral do indivíduo, se não for a elevação espiritual com amor ao próximo e a si mesmo, aí vocês têm que avaliar. Ok? Charles. Última pergunta. Poderia explicar por que a nossa casa, Fraternidade Cristã Bezerra de Menezes, tem o nome de Fraternidade Cristã e não de Fraternidade Espírita? Justamente porque nós somos cristãos. Apesar do espiritismo não ser, ele, né, tudo que é trazido pelo espiritismo não impede que uma pessoa fora do cristianismo possa abraçar essas informações. Ele nasceu dentro do cristianismo. Ele nasceu dentro do cristianismo, né, dentro daquele histórico que vocês já conhecem do Allan Kardec e tudo mais. Nós somos cristãos. Para quem não conhece a Fraternidade Cristã Bezerra de Menezes, na mesa, né, no salão principal, não tem o livro do Kardec. Os livros do Kardec estão lá, estão na estantezinha do lado, mas tem uma Bíblia. Por quê? Porque os nossos ensinamentos que nós seguimos são de Jesus Cristo. Nós usamos o esclarecimento que a espiritualidade trouxe com o espiritismo para compreender de uma forma mais abrangente e mais fácil o que Jesus trouxe. Então, nós utilizamos dessa doutrina filosófica para entender o que Jesus nos trouxe e que muitas vezes era difícil de entender. Por quê? Mesmo que nós juntássemos nós aqui num grupo, aí alguém falasse, ofereça outra face. Como assim? Alguém me bate, eu dou outro rosto? Não. Aí veio o Kardec, não. Quando ele falou isso, ele quis dizer isso, isso. Então, nós vamos discutindo e conversando à luz do Espiritismo. Então, nós não somos uma casa
espírita, porque nós seguimos principalmente a Jesus. Lemos, nós respeitamos, nós fazemos uso de tudo que Kardec nos trouxe. Mas a nossa base é Jesus. Ok? E aí vale até uma observação, isso tem sido discutido muito ultimamente. Mesmo aquelas pessoas que seguem Kardec, né? Os livros do Kardec, e se chamam kardecistas, elas já estão parando de usar esse nome, não sei se vocês sabem, porque elas não seguem Kardec. Porque Kardec, ele compilou e interpretou várias respostas que foram trazidas pela espiritualidade, por isso que o termo certo é espírita, e não kardecista. Então, porque justamente Kardec, ele ajudou, apesar dele ser médium, ele dizer que não era, mas era, né? Mas a espiritualidade que trouxe, o espírito da verdade que trouxe. Por isso que muitas pessoas hoje que antigamente se chamavam kardecistas já estão usando o termo só espírita. E nós somos cristãos que tentamos crescer sob a luz do Espiritismo. Vamos colocar assim. Mas o que importa não é o rótulo que você leva. O que importa é o seu compromisso para com o seu crescimento moral. Porque se você estiver aberto para receber todo o aconselhamento e todo o auxílio da espiritualidade, você vai receber, independente de se você está numa sinagoga, numa mesquita, numa igreja. Vai independer do rótulo que você utiliza. Vai depender se você segue religião. Porque o que importa é a sua elevação moral. Muitas pessoas que se dizem ateias têm uma vida moral impecável. Têm uma vida extremamente ética, respeitam o próximo. Elas são menos porque não têm uma religião? Não. Tem gente que consegue aprender a ler e escrever sem ir para a escola. Ou não esquecemos, não podemos esquecer que nós reencarnamos. Então, às vezes, ela é até hoje. Isso não quer dizer que na encarnação passada ela não aprendeu muita coisa dentro de uma igreja. E que hoje ela está dentro de um grupo, uma família, ou de um grupo de pessoas que seguem, né, que não seguem uma religião, justamente porque às vezes sabe o que ela queria? Vamos ver se eu aprendi de verdade, eu só estava seguindo as regras da igreja. Não estou dizendo que isso é regra, que todo ateu seja essa a proposta. Mas algumas vezes é. Porque se eu conseguir andar de uma forma correta, moral, respeitando o próximo, sem uma religião como base, quer dizer que eu consegui aprender. Então, muitos se propõem a isso, mas não quer dizer que sejam todos. Se você é ateu, se você é espírita, se você é cristão, se você é muçulmano, se você é judeu, se você é budista, o que importa é se você está tentando crescer moralmente. Porque Deus não se importa se você acredita nele. O que importa é que você consiga crescer. Porque, de verdade, o que importa é que ele acredita em você. Então, deixemos o preconceito, deixemos a intolerância e percebamos que as religiões, todas elas, mesmo aquelas que às vezes foram criadas com, né, aquelas seitas que foram criadas com uma outra intenção, a espiritualidade não fechou os olhos, ela está ali tentando ajudar, tentando fazer as pessoas mudar de ideia. Não façam isso. A espiritualidade, ela atua sobre todos nós. Agora, a parte de cada um de nós se abrir para ouvir e para tentar colocar em prática, mas sempre usando o raciocínio. Tudo bem? Apoio? Moderador? Alguma coisa? Tranquilo? Podemos encerrar? Nossa, fiquei com medo de passar o tempo. Bom, gente, eu quero agradecer imensamente todos que ficaram até o final e agradeço até aqueles que não ficaram até o final, porque o que importa é que vocês estiveram aqui, né, comigo. Fazer uma oração para que a gente possa encerrar, né, que não vocês irem para suas casas, mas, né,
que vocês possam descansar. Pai divino e Criador, agradecemos imensamente todos os irmãos que enviastes até nós, independente de em qual continente, em qual época. Cada um destes irmãos que vieram ao plano material com o objetivo de trazer o auxílio e o esclarecimento. Cada um destes irmãos, mesmo com as suas limitações, foram de suma importância para todos nós. Maomé, Jesus, Buda. O que importa, Pai, é saber que todos nós somos irmãos. Todos nós somos filhos de um mesmo Pai e que, independente se acreditamos ou não nisso, vamos ser cuidados e amados. Obrigada, Pai, por sempre se fazer presente em nossas vidas. E que cada um de nós possa assumir o compromisso do próprio crescimento moral e se abrir para o auxílio que sempre chega. Que assim seja.